Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, trazendo mais um vídeo bacana no canal Bolsa Fácil. E o assunto de hoje que eu separei para a gente poder conversar é para a gente dar uma olhada com lupa e com atenção nas ações do Santander, as ações ordinárias aí do banco Samb3. O Santander que nos últimos meses vem caindo, chegou a fazer esse topo aqui em dezembro de 2023, no finalzinho do ano passado para a virada desse ano. As ações do banco desvalorizaram aproximadamente 18%, mas nessa região de preços aqui, perto de R$ 12, começa a despertar o interesse dos compradores, e é isso que a gente vai entender, o ponto que está a ação do Santander no mercado e o que pode acontecer daqui para frente. Antes da gente se aprofundar no gráfico, trouxe aqui algumas notícias importantes para você. O Santander, tá? É um banco de origem espanhola. E olha que interessante, ó, 1857. O banco já aí antigo, né? Quase aí caminhando aí para 150, 200 anos de existência. Hoje o Santander é o maior banco da zona do euro. Aqui no Brasil, ele ocupa uma posição pertinente também. É o terceiro maior banco privado em atuação do país. É um dos grandes bancões que a gente tem aqui no Brasil. É uma das ações aí do setor financeiro também bastante acompanhadas pelos investidores. E uma curiosidade, o Santander, que tem aquela maquininha de cartão, a GetNet, a maquininha vermelha, tá? Bom, dito isso, para você refrescar a sua memória sobre o Santander, a gente vê que essa região de preços perto aí de R$ 12,5, R$ 12, foi uma região de mínimas de 2021. A gente vê que lá atrás, né, nesse período ali pós-pandemia, o banco chegou a testar essa região de fundos, formando uma região interessante de suporte, onde nós tivemos, ó, na ocasião, um rally, uma valorização de mais de quase 30%, mais de 20% aí de valorização do papel, fazendo esse topo aqui em março de 2022. Então, essa região, quando a gente pega aqui no gráfico semanal, tá? Para você poder se localizar, a gente vê que era uma região de interesse do mercado. Muito bem, depois em 22 e 23 as ações elas vieram caindo, mas aqui em abril de 2023 chegou a formar esse fundo aqui bastante interessante em R$ 11, e a gente pode ver que de lá para cá, ó, no gráfico semanal de longo prazo, a gente vai tendo a formação de topos e fundos ascendentes, os fundos aqui cada vez mais altos, os topos também cada vez mais altos. A gente pode ter a formação de uma tendência aí de longo prazo. Até tracei aqui para você, ó, essa linha de tendência de alta unindo esses fundos, indicando que nos últimos meses as ações do banco vêm subindo. Último rally que nós tivemos das ações do Santander, formando então esse topo no final do ano passado, na casa de R$ 15. De lá para cá, as ações do Santander elas se desvalorizaram, aproximadamente aqui 18% em abril de 2024, até que as ações chegaram de novo nessa região aqui de interesse do mercado, e a partir de então, deixa eu até aumentar aqui um pouco o zoom, nós tivemos a formação dessa vela, esse Dragonfly Doji, indicando potencial entrada dos compradores nessa região. Nós já tivemos aqui uma perna de alta. Nas últimas semanas, o preço das ações caíram de novo, formando esse martelo aqui interessante, e até esse candle de alta fechando acima do martelo, indicando mais um potencial gatilho dos compradores na região. Essa semana aqui, as ações já trabalhando aí, indicando de novo, né, o pavio da vela ali na ponta de baixo, indicando potencial entrada dos compradores, e é, portanto, uma região aqui que vem se desenhando como uma região interessante de suporte pelo nível de preços e também
confluindo, convergindo com a nossa linha de tendência de alta, indicando potencial entrada de compradores na região. E se a gente pensar, se a gente estimar que o mercado pode fazer uma alta nas próximas semanas até esse último topo interessante que nós tivemos em dezembro de 23, a gente fala de um potencial de valorização de mais de aproximadamente aí 15% de alta das ações do Santander para a gente poder prestar atenção. Esse cenário aqui é um cenário que eu gosto bastante, eventualmente quando a ação de uma boa empresa ela vem caindo, porque pode ser a oportunidade de você comprar uma boa ação a preços mais baratos, você consegue comprar uma quantidade maior de ações com o seu capital para investir, e você consegue ter uma posição mais interessante de mercado para poder ter uma valorização mais forte no longo prazo e ao longo do tempo também você ficar bem posicionado aí em dividendos para ir rentabilizando a sua carteira através da renda passiva. Para a gente finalizar esse vídeo aqui, vamos dar uma olhada em alguns números importantes do Santander, consultando aqui o site da Status Invest. Margem líquida, tá? É muito importante a gente avaliar o histórico. Eu prefiro analisar a margem líquida, porque realmente é o final da história, o que realmente vai sobrar de dinheiro no caixa da companhia, depois dela pagar todos os seus custos, encargos, amortização de dívida, impostos, etc., é o final da conta que realmente nos interessa, né? Depois que você pagou tudo que você precisava, todos os seus custos, quanto que sobrou de dinheiro no bolso, de dinheiro no caixa, para a companhia poder investir no seu crescimento ou, tendo um lucro líquido maior, poder distribuir mais dividendos. Média atual, praticamente aí em 7,5%, atual. Só que a média é bastante interessante, em 13,7%, pelo menos aí acima de 10%. A gente vê que, no geral, muito interessante, nesse momento aqui, um pouco recuado, um pouco para baixo a margem líquida do Santander, mas no geral a média acima de 10%, então a gente entende que esse histórico aqui, trazendo para a gente desde 2008, a gente entende que é uma companhia lucrativa, bem organizada, com um bom operacional ao longo desses últimos anos, atravessando eventuais crises e dificuldades da nossa economia, mas trazendo uma margem líquida interessante. Sempre menciono aqui que não importa que a gente seja um pequeno investidor. A ideia é que o nosso suado dinheiro, né, seja investido, que a gente possa ser um pequeno sócio de grandes negócios, de grandes empresas que possam trazer lucro, possam trazer ações de crescimento e possam também compartilhar dividendos interessantes aí na nossa carteira. Na sequência, a gente tem, vamos pegar aqui, a curva de lucro por ação. Hoje, o papel trazendo um lucro de R$ 1,27 nos últimos 12 meses. E essa curva aqui de lucro por ação, eu gosto, eu acho bastante interessante, porque é uma curva que, apesar de se desenvolver em zigue-zague, então, um ano trazendo um lucro por ação um pouco maior do que no ano seguinte, mas a gente vê que é uma curva ascendente, de certa maneira sólida, organizada, consistente, mostrando que a companhia ela vem conseguindo nos últimos anos apresentar um lucro consistente, né? É um lucro perene, um lucro ascendente, um lucro crescente. E a gente pega aqui então o papel hoje na casa de R$ 13,00, trazendo um lucro por ação de 1,27, a gente tem a nossa ideia do PL, que seria ali uma ideia de retorno do nosso investimento na casa de 10 anos, um PL bastante baixo, indicando um potencial rápido retorno do investimento, tá? Interessante a gente buscar ações com PL na casa de 10, de 15 anos, para que a gente tenha essa ideia de um rápido retorno do nosso investimento. Depois, importante a gente ter uma ideia de valor patrimonial por ação, onde a gente vai pegar o patrimônio líquido da companhia e dividir pelo número de ações listadas na bolsa. A gente tem uma ideia de preço justo de R$ 15,41.
Hoje, eventualmente, investindo em Santander a R$13, a gente teria o quê? A gente teria a condição de ter um PVP abaixo de 1:1, com desconto aqui de 15% em referência ao que deveria ser o preço justo de mercado. Esse cenário aqui é o que os grandes investidores gostam de chamar de eventual margem de segurança, ou seja, quando a gente pode ter a oportunidade de pagar o preço da ação abaixo do que poderia ser o valor intrínseco do mercado, tá? Então, é bastante interessante nesse momento aqui que as ações do Santander estão com PVP abaixo de 1. Eu gosto de olhar muito também o gráfico do VPA, e essa curva aqui salta aos olhos, enche os olhos, porque a gente consegue entender que quando o valor patrimonial por ação, o patrimônio líquido, que é realmente ali a ideia que a gente pode ter de quanto realmente vale a companhia, e a gente divide esse patrimônio pelo número de ações e a gente vê essa curva ascendente, sólida, organizada, consistente, a gente entende que a ação, a companhia, ela agregou valor, ela conseguiu crescer, ela tem mais valor no mercado, né? Porque foi aumentando ali o valor patrimonial proporcionalmente a cada ação. Então isso a gente entende que é um negócio promissor, é um negócio em crescimento, apresentando aí lucros interessantes para o investidor. Depois, em termos de dividendo, hoje muito perto de 6%, o yield que o mercado gosta de acompanhar, de pelo menos buscar ações aí que paguem dividendos na casa de 6%, e de 2015 para cá, a gente vê que essa média foi uma média interessante, apesar de 16, 17, 18 um pouquinho abaixo, mais recentemente de 2020 para cá, na época pós-pandemia, o Santander pagando aí dividendos acima de 6%. Então, a gente consegue entender que, graficamente, é uma ação que está numa região mais barata, que pode despertar interesse dos compradores. É uma companhia lucrativa, com valor patrimonial interessante, com PVP até com preço hoje abaixo do que seria o valor justo de mercado, e também uma boa pagadora, uma pagadora consistente aí de dividendos. Vamos dar uma olhada no demonstrativo de resultado, que é um gráfico importante para a gente ver também. DRE do Santander. Olha que interessante, de 2008 para cá, a gente vê que o banco conseguiu aumentar a sua receita, que os custos eles foram controlados e todo o período apresentando lucro líquido. Isso aqui que é o mais importante, né? Você investir numa companhia boa, com um bom passado, com um futuro projetado aí de sucesso também, com as contas equilibradas, com uma boa saúde financeira e o mais importante, né? A empresa dá lucro, eu vou ser sócio de um negócio lucrativo, de um negócio que dá dinheiro, isso que pode acabar sendo aí o mais interessante. Eu até peguei esses dados aqui de lucro líquido, coloquei na planilha para ficar mais fácil da gente entender. E olha que interessante, de 2008 para cá, a gente vê que o banco, em todos os anos, teve lucro líquido positivo, alguns anos um lucro superior, inferior, mas enfim, em nenhum ano de 2008 para cá foi negativo, tá? E a gente jogando esses dados aqui no gráfico, olha que interessante, a linha azul, a gente tem uma ideia de lucro líquido, então a gente vê que o banco teve uma ascensão, conseguiu ir aumentando a sua lucratividade ano após ano, e o mais importante, a média de lucro. Essa média de lucro ela também foi subindo de forma organizada, consistente, ou seja, a cada ano o banco conseguindo aumentar a sua lucratividade, então a média vai subindo também. Então a gente vê o Santander em um histórico interessante, desde 2008 para cá, a gente vê como o banco apresenta lucros consistentes, tá certo? Então, fazendo para você um apanhado geral das ações aí do Santander, SAMB3, as ações ordinárias, um panorama aí do mercado para você que tem interesse em investir no Santander, algumas informações importantes aí para a sua tomada de decisão, tá certo?
Espero que você tenha gostado do vídeo. Grande abraço para você, bons investimentos e até o nosso próximo encontro.